Olá, sóc el Carles i avui portem un altre vídeo d'història. Oi gente, continuando os vídeos de história, ou aliás, o vídeo de história que a gente já tem no canal. Hoje trazemos outro vídeo, que é a continuação direta daquele outro anterior. Então isso quer dizer que se você não assistiu aquele outro vídeo, é bom assistir primeiro, porque isso aqui vai bem depois. Para entender o que acontece nesse vídeo, é bom saber o que aconteceu no outro. Como introdução, esse vídeo é da história antiga da Catalunha, faz séculos isso aqui. Mas se por acaso alguém quiser saber a história atual da Catalunha, o que está acontecendo agora na Catalunha, pode visitar o portal do Aqui Catalunha. É um portal muito completo, assim, fala de tudo, de política, de cultura, de esporte, de tudo que tem na Catalunha. Tem em 4 línguas, né? Português, que é mais fácil, catalão, claro, inglês e espanhol. Então acho que fica bastante acessível, né, para muita gente. Então, no vídeo anterior, a gente viu a história antiga da Catalunha. Eu vou deixar aqui essa coisinha que aparece aqui, para você que não viu. Que abarcava da chegada aproximada dos íberos na Península Ibérica até a invasão dos povos germânicos no Império Romano. Então, hoje vemos a história que segue a essa parte aí, que é o início da Idade Média, a famosa Idade Média. A gente não vai ver toda ela, né, porque é enorme. Então vamos pegar só uma parte dela, é o início, digamos, da Idade Média da Península Ibérica. Obviamente fazendo foco no que diz respeito à Catalunha. Então tem muita coisa que a gente vai meio que pular, assim, porque não afeta tanto. Se considera que a Idade Média começa no século V, já da nossa era, né? Aqui não vai ter nada antes da Era Comum. No século V, com as invasões dos povos germânicos no Império Romano. Mas isso quer dizer quando eles invadiram e conseguiram ficar. Antes disso já teve tentativas, né, de digamos, ataques dos povos germânicos de tentar pegar esse pedaço de terra que os romanos estavam ocupando. Teve várias, né, mas aqui a gente vai apontar uma em 257, que os francos, um povo que ficava lá no que hoje é França, mais ou menos. Os francos, eles penetraram na Península Ibérica para tentar invadir, e eles de fato invadiram um pouco, né, destruíram várias coisas. Os romanos conseguiram sufocar esses ataques, mas não antes deles saquearem bastante Tarraco, né, o que hoje é Tarragona, que se vocês lembram do outro vídeo, Tarraco era a capital de uma das províncias da Península Ibérica, que era Tarraconenses. Então Tarraco era a capital e eles devastaram ela. Isso aqui vai ser importante para depois, porque isso vai afetar não só o futuro de Tarragona, mas também de Barcelona. Mas só um esclarecimento, quando a gente diz que os povos germânicos invadiram o Império Romano, a gente se refere a que eles invadiram o Império Romano do Ocidente. Sim, o Império Romano era tão grande que tinha 2 partes. Então, após essa queda, esse declive, né, do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla, que hoje é Istambul, né, na Turquia, continuou lá, sendo super poderoso e continuou fazendo suas coisas. É óbvio que perder toda essa parte do Ocidente, né, digamos que a Europa, né, a Península Ibérica, a Península Itálica e tal, afetou bastante, né, mas não acabou com ele não. Esse Império Romano de Oriente depois foi conhecido como Império Bizantino. Tá, mas por que esses povos germânicos decidiram invadir os romanos? Porque, ninguém queria briga com os romanos, né? Os romanos eram super poderosos, era um império enorme. Quem queria querer brigar com eles? Esses povos germânicos meio que não tiveram outra opção. A razão deles invadirem veio lá da Ásia, em forma de uma tribo seminômade chamada os Hunos, comandados por Átila. Talvez você já tenha ouvido falar. Os Hunos, eles, fizeram uma corrente migratória do leste para o oeste, e eles eram muito fortes, eles sabiam batalhar muito a cavalo, então eles eram muito rápidos no combate, era muito difícil, e isso fez com que eles ganhassem muitas batalhas, invadissem muitos territórios, e muitos povos que estavam na Europa, né, digamos, na área da Germânia, fugiram deles. Então, ao fugir dos Hunos, o único espaço que tinha para correr era o espaço que era do Império Romano, tinha que ir para algum lugar. O Império Romano também já não estava no auge por causa de vários conflitos internos, né, políticos, revoltas dentro da sociedade romana.
Então talvez esses povos germânicos se tocaram e pensaram, é a nossa agora. Então, diante disso, o Império Romano fez uma série de reformas, né, para reforçar a autoridade imperial, mas eles não conseguiram que em 406 os suevos, vândalos e alanos, eram 3 povos diferentes, invadissem a Gália, que era uma área do Império Romano, aquela famosa que o César, né, colonizou, e ficassem lá. Aí entra a figura do general Máximo, que era um usurpador. Ele se autoproclamou imperador do Ocidente, sendo que ele não era, né? O imperador oficial do Ocidente era Honório, chamava. Então esse Máximo se autoproclamou imperador e fez um foedus com esses povos germânicos. Palavra estranha, né? Foedus era uma espécie de pacto, né? De acordo que o Império Romano fazia com outros povos germânicos, pelo qual o Império oferecia proteção ou apoio ou pagamentos ou qualquer outra coisa em troca de serviços militares. Daí que vem a palavra federação ou federado. Então Máximo fez uma federação com esses povos e aí ele permitiu que esses suevos, alanos e vândalos entrassem na Península Ibérica. Porém, Máximo não conseguiu cumprir com o que ele tinha prometido. Aí, bom, em troca ele meio que deixou que essas tribos germânicas arrasassem com o que eles quisessem, né? Iam nos povos, aí, enfim, pegavam tudo e é isso aí. E agora falamos dos godos. São importantes. Os godos eram um povo do leste da Europa, que também tinha fugido dos hunos. Eles eram os mais romanizados de todos os povos germânicos, a ponto inclusive de eles serem cristãos. Eles se dividiam entre ostrogodos e visigodos. Esses últimos, os visigodos, eles aproveitaram toda a confusão que estava tendo na Europa para, em 410, eles saquearam a própria cidade de Roma, que se considerava assim invencível, né? Ninguém podia entrar lá. Fazia séculos que ninguém conseguia entrar. Os visigodos conseguiram. Eles saquearam a cidade durante vários dias e levaram muitas coisas, entre elas uma romana chamada Gala Placidia, que era a irmã do imperador, né? Honório. Eles ficaram saqueando o resto da Itália e, para conseguir uma trégua, que Roma não estava conseguindo lidar com isso, eles ofereceram outro foedus, né? Outro acordo de paz. Eles falaram, tá bom, a gente quer a paz, o que a gente vai fazer? Vocês vão embora daqui, sai da Itália, em troca a gente dá pra vocês um pedacinho da Gália e a Península Ibérica, fica pra vocês. Eles já sabiam, claro, que os vândalos e tal estavam todos lá, então falaram, vai lá mesmo. Assim, em 415, né, 5 anos depois, os visigodos entraram na península quase sem oposição, porque os outros povos germânicos estavam lá mais pro oeste, né, mais pra... não tanto como Portugal, né, mas mais para lá. Eles se assentaram na província de Tarraconenses, né, onde ficava Barcelona e Tarraco, e instauraram sua corte em Narbona, que fica na Gália, né, digamos na França hoje, e em Barcelona. Tá, e por que Barcelona e não Tarragona, que era a capital, né, da Tarraconenses? Aí que vem o que eu falei antes, se vocês lembram, os francos tinham devastado a cidade. Então não estavam em condições de ser a corte de ninguém. E eles decidiram escolher Barcelona, né, Barquinho, naquela época, que estava em bastante melhores condições. Além disso, o rei dos visigodos, que naquela época era Ataúlfo, ele se casou com Gala Placídia, né, a irmã do imperador que eles tinham levado. E assim eles perpetuaram essa união entre visigodos e romanos. É meio confuso, porque eles invadem Roma, mas ao mesmo tempo são aliados dos romanos, e eles casam entre eles, um pouco confuso. Eles continuaram descendo pela Península Ibérica, né, se apropriando de terras, batalhando, né, contra as pessoas, até que eles quiseram atravessar o Estreito de Gibraltar, que quase une a Espanha com a África, né, tem um pedacinho lá de mar. É isso, para tentar se assentar no norte da África. Mas aí o rei Ataúlfo achou que aquilo era errado e ele quis voltar para Barquino, né, para Barcelona, e chegar a um novo acordo com o imperador Honório. Aquilo criou bastante mal-estar na nobreza gótica, dos godos, né? Por pensarem que o Ataúlfo ele estava mais preocupado por Roma do que pelo futuro dos visigodos. E claro, ele tinha um pouco de razão, né? Porque, como eu falei antes, o Império Romano ainda tinha muito poder, né? E ele achou que, bom, ter os romanos do lado dele era proveitoso. Mas ele não teve tempo de fazer mais nada porque em Barcelona, quando ele voltou, ele foi assassinado no
nos estábulos do palácio em 14 de agosto de 415. Quem assumiu o poder foi Sigerico, que de fato foi o principal suspeito do complô de assassinato, mas ele se manteve no poder uma semana só, até ser assassinado ele mesmo também. Após isso, né, Vália foi eleito rei dos visigodos. Sim, os visigodos eles escolhiam um rei. Obviamente não todo mundo, né, votava, mas a nobreza meio que escolhia um rei. Não é como os reis medievais posteriores que eram herdados. Então Vália, ele retomou aquela intenção inicial de Ataúlfo e desceu para o sul e tentou atravessar o Estreito de Gibraltar para se assentar na África, no norte da África. Mas ele teve muito azar e uma tempestade acabou com muita gente e com muitos víveres, né, muitos mantimentos. Então ele se viu obrigado a voltar na cidade que naquele tempo era a capital, que era Tolosa, Toulouse hoje, que hoje fica na França, mas naquela época também era deles, depois dos Pirineus, né, pro norte. Então, seguindo a linha ideológica do Ataúlfo, o rei anterior, sem contar o Sigerico, ele assinou outro foidos com os romanos, outro tratado com os romanos, para conseguir de novo uma aliança, e ela tinha umas condições. Roma forneceria mantimentos e pessoal, né, para os visigodos, em troca de duas coisas. Primeiro, devolver a Gala Placídia, né, a irmã do imperador que estava lá ainda, e segundo, acabar com o resto de germânicos. Ou seja, eles queriam que os visigodos acabassem com os vândalos, suevos e alanos. Tá gostando, né? Os visigodos cumpriram com sua parte do trato, devolveram a Gala Placídia e acabaram com os outros germânicos, menos os suevos, que eles conseguiram se atrincheirar lá no noroeste da península, mais ou menos o que hoje é a Galícia, estava por lá. Muito bem. Pouco depois desse tempo, teve outro foidos com os romanos, porque os hunos, de novo os hunos estavam lá ainda, estavam começando a penetrar na Gália, que era romana, né, em princípio, e os romanos não estavam conseguindo lidar e pediram ajuda aos visigodos para expulsar de uma vez, né, finalmente o Átila. Por isso, em 450, aconteceu a Batalha dos Campos Cataláunicos, lá no norte da França. O nome é peculiar, né? Cataláunicos. Há uma teoria, embora não é muito fundamentada, que diz que o nome de Catalunha, ou catalães, vem de um povo que vivia originalmente naquela parte, né? Os campos cataláunicos. E em certo momento da história eles emigraram na região que hoje é a Catalunha, que ficou conhecida pelo povo que vivia nela. Mas enfim, Átila perdeu a batalha e ele teve que fugir, foi expulso da Gália. Então, a priori, Roma tinha, né, ganhado de novo a autoridade na Gália, só que não, porque o dia 4 de setembro de 476 é o dia oficial, né, considerado que o Império Romano de Ocidente acabou. Isso mudou bastante o panorama que tinha na Europa. Por exemplo, os visigodos, né, que embora eles possuíam suas próprias terras, né, bastante, eles agiam em nome de Roma, ou sempre fazendo pactos com Roma. Quando os romanos da Europa desapareceram, eles ganharam autonomia. Assim, dessa maneira, apareceu o Reino Visigodo de Tolosa. Tolosa, vocês lembram? É a cidade que eu falei, que era a capital deles. Embora o reino tinha o nome da cidade, o reino deles era enorme, né? Ocupava parte da Gália, né? Parte da França e toda a Península Ibérica, quase toda. Porém, esse reino não durou muito, porque os francos, lembram dos francos que já tinham entrado na Península Ibérica, tinham saqueado Tarraco? Bem, os francos estavam assentados na Gália também, de fato é pelo nome deles, né, que a França hoje chama assim, né, Franquia, antigamente, agora a França é bem dos francos. Então os francos estavam lá também lutando por território e se enfrentaram diretamente aos visigodos. Em 507 aconteceu a Batalha de Bouillé, acho que eu falei bem. Um lugar que fica mais ou menos no meio da França. Francos e visigodos se enfrentaram e os visigodos perderam. Isso supôs a supremacia dos francos na Gália toda e, portanto, os visigodos fugiram, se assentando unicamente na Península Ibérica. Nesse processo, eles ficaram trocando a capital de Tolosa, né, primeiro, para Narbona, que
que fica ainda na França, mas já mais perto do Mediterrâneo. Depois virou Barcelona de novo e por último foi para Toledo. Toledo é uma cidade que fica no meião da Espanha e eles se assentaram lá porque assim eles podiam ficar de olho nos suevos, né, que vocês lembram, estavam ainda lá na Galícia, então ficaram de olho neles. Então assim, os visigodos continuaram lá, mas o reino mudou, ficou chamado como Reino Visigodo de Toledo. Aconteceram muitas coisas no reino visigodo, há muitas batalhas, muitas traições, assassinatos e trocas de reis, mas isso não influenciou muito assim a Catalunha, influenciou bastante o resto da Espanha. Então a gente meio que vai pular, né? Menciona que teve esse reino, durou alguns séculos, mas só isso. Mas sim, vamos comentar que os visigodos, deixaram alguma coisa pra gente. Eles deixaram alguns nomes próprios, como Alfred ou Arnau, são nomes catalães, e também bastante vocabulário, sobretudo militar, mas também algumas palavras como Maduxa, Bru ou Bugada, e topônimos, né, nomes de lugar, como Geltrú ou Arém. Hoje em dia temos cidades, por exemplo, uma chama Vila Nova de Geltrú, ou tem Arenys da Mar, Arenys da Mundo. Ué, mas já tô falando dos visigodos no passado, né? Eles não estavam lá? Bom, é que eu me adiantei ao que ia acontecer depois com eles. Acontece que morreu o rei Witiza, dos visigodos, e seus inimigos, sempre tinha vários bandos, né? O rei presente e aqueles que iam contra ele, enfim. Os inimigos de Witiza colocaram como rei a Broderick, né? O Rodrigo, e então os filhos de Witiza, né? O anterior rei, eles fugiram para Ceuta. Ceuta é uma cidade que fica no norte da África, no litoral, e lá governava o conde Oleão, só que estava dominado por Musa bin Nusair. Você já vê, tem um nome árabe, isso aqui vai dar pé a tudo que vai acontecer depois. Então, todos eles chegaram a um acordo em que os árabes, né, os muçulmanos do norte da África, iam apoiar os filhos de Witiza para retomar o trono, né, tirar o trono do rei Rodrigo e voltar para sua família. Então, nesse contexto, um exército de 30 mil muçulmanos foi para a Península Ibérica. Inocentes, os visigodos não sabiam que isso ia dar pé à grande conquista que teve os muçulmanos na Península Ibérica. Mas isso vai ficar para outro vídeo, né? A presença dos árabes na Península Ibérica, né? O Al-Ándalus, que eles chamavam, se estendeu durante muitos anos, né? Aconteceram bastantes coisas. Então a gente faz um vídeo mais detalhado sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um resumo bastante rápido assim, mas acho que eu peguei as partes mais importantes. Se vocês gostaram, então, pode deixar um like, ou não, quem sabe. Mas também se inscrever no canal é útil, por se tiver mais vídeos como esse aqui, aí você fica sabendo. Também podem seguir a gente no Instagram, que às vezes a gente posta coisas e às vezes tem a ver com história, né? E também, se quiserem, se juntar ao grupo do Telegram. A gente não fala muito de história, né? Mas prática catalão, que isso é bastante útil, né, para quem quiser aprender. E às vezes também se comentam aspectos culturais que, quem sabe, também podem tocar um pouco da história. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem a una altra. Fins aviat!